Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o espaço ao seu redor, o silêncio, a ausência de vozes, a ausência de presenças. Talvez pareça apenas mais um momento de solidão, mais um dia em que o mundo parece seguir sem você. Mas e se essa solidão que te envolve não for um castigo? E se ela for um convite? Um chamado silencioso do seu inconsciente para que você pare de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro? É fácil pensar que estamos sozinhos porque não fomos escolhidos, porque não somos bons o bastante, bonitos o bastante, interessantes o bastante. E então, começamos a buscar a causa disso fora de nós, nas outras pessoas, nas circunstâncias, nos aplicativos, nos desencontros. Mas Carl Jung nos convida a olhar para outro lugar, um lugar mais profundo, mais esquecido, mais assustador, o nosso próprio self. Para Jung, a verdadeira solidão não é a ausência de companhia, é a ausência de conexão com quem você realmente é. É quando a vida continua acontecendo, mas você se sente como se não estivesse participando dela. E essa sensação de estar à parte, de estar excluído até mesmo das conexões mais simples, quase sempre tem uma raiz invisível. A desconexão com sua própria verdade interior. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim sentir que ninguém te alcança, porque ninguém pode alcançar o que você mesmo abandonou. A solidão, então, não é falta de gente, é falta de alma, de presença, de sentido, de inteireza. Muitas vezes aquilo que você chama de rejeição não é sobre o outro que se afasta, mas sobre você que ainda não se reencontrou. Porque o ego tenta construir pontes onde o inconsciente ainda está em ruínas. Tentamos amar enquanto ainda estamos em pedaços. Tentamos nos mostrar interessantes enquanto escondemos partes inteiras de quem somos. Fingimos ter autoestima quando, na verdade, só estamos lutando para não desmoronar. Existe uma ilusão moderna que te ensinaram desde cedo. A de que basta se amar para que o mundo te ame de volta. Mas Jung diria que não é bem assim. Não se trata de autoestima, no sentido de se achar incrível. Trata-se de aceitação, de olhar para dentro e dizer: eu vejo você. Mesmo aquilo que eu preferia esconder, eu escolho ver. O amor verdadeiro começa aí, na aceitação radical do inconsciente, na disposição de integrar o que foi reprimido, na coragem de tocar na própria sombra. E se você acha que tudo isso é só uma questão de pensamento positivo, talvez seja a hora de olhar mais fundo. Bruce Lipton nos lembra que boa parte do que vivemos hoje foi programado em nós, antes mesmo de termos consciência. São padrões herdados, crenças repetidas, medos infantis que se tornaram verdades emocionais. E esses padrões, alojados no subconsciente, vibram o tempo todo, mesmo quando dizemos estar prontos para amar. É por isso que muitas vezes tentar atrair o amor, sem integrar o próprio inconsciente, é como tentar ouvir uma música com o rádio desligado. Você pode querer, pode desejar com força, mas se o seu campo emocional vibra escassez, é escassez que o universo vai devolver. A verdade é simples, mas profunda. Você não está sozinho por azar. Você está sendo preparado. Preparado para um reencontro sagrado com quem você é, antes de reencontrar alguém para caminhar ao seu lado. Porque só quem se vê com verdade é capaz de ver o outro com profundidade. E só quem se sustenta com inteireza é capaz de sustentar um amor que também seja inteiro. O vazio relacional que mascara um exílio interno. Há um tipo de vazio que não se explica com palavras. Ele aparece mesmo quando você está acompanhado, mesmo quando há conversas, sorrisos, encontros. É como se algo permanecesse ausente, mesmo diante da presença do outro. Esse vazio relacional não é sobre o outro que falta. É sobre você que ainda não se sente inteiro. Porque a verdadeira solidão não começa quando o outro vai embora. Ela começa quando você mesmo se abandona. Jung entendia isso com uma clareza quase dolorosa. Ele dizia que a solidão real não vem da ausência de pessoas ao redor. Vem da ausência de comunhão com o que é essencial para você.
Vem da incapacidade de expressar aquilo que realmente importa. É como viver trancado por dentro, com as palavras certas sufocadas na garganta e o coração batendo por trás de uma porta fechada. Você até sorri, mas sente que ninguém te vê, porque ninguém enxerga aquilo que você mesmo não tem coragem de mostrar. Esse exílio interno começa cedo, quando aprendemos que precisamos ser aceitáveis para sermos amados. E então, criamos uma máscara, um personagem, uma persona social. Mas quanto mais vestimos essa persona, mais distante ficamos do nosso próprio centro, do self. E esse afastamento dói. Porque há uma parte sua que sabe a verdade. Uma parte sua que sente, mesmo em silêncio, que a conexão mais importante está rompida. A conexão com quem você realmente é. E quando essa desconexão se instala, você passa a atrair relações que apenas confirmam essa ausência. Relações superficiais. Rejeições recorrentes. Pessoas que se aproximam, mas não ficam. Porque a frequência que você emite não é de presença, é de exílio. É como se você dissesse ao mundo: não se aproxime demais, porque nem eu estou aqui por inteiro. E assim, a solidão se perpetua, não por falta de amor, mas por falta de verdade. O abandono mais doloroso não é o que o outro causa, é o que você aprende a causar em si mesmo. Quando silencia suas emoções, quando recalca seus desejos, quando esconde suas dores, quando diminui sua luz para não incomodar. É nesse lugar que nasce a solidão mais profunda. Aquela que não se resolve com companhia. Aquela que só se dissolve com reconexão. Reconexão com sua alma, com sua verdade, com a inteireza que você esqueceu, mas que nunca deixou de existir dentro de você. O erro invisível de tentar manifestar alguém, sem antes curar o vínculo com o próprio inconsciente. É fácil desejar amor. É fácil repetir afirmações, visualizar encontros, projetar no universo o pedido de uma relação que finalmente faça sentido. O difícil é perceber o que vibra por trás desse desejo. O difícil é olhar para dentro e se perguntar: quem em mim está pedindo isso? É o adulto consciente ou a criança ferida que ainda clama por validação? Porque enquanto o campo vibracional estiver preso à dor não curada, o que você manifesta não é amor, é repetição. Bruce Lipton explica com clareza: 95% da nossa vida é comandada por programas inconscientes herdados na infância, crenças emocionais impressas no corpo, antes mesmo da linguagem. Se lá atrás você sentiu que precisava merecer o amor, que precisava ser perfeito para não ser abandonado, que precisava se calar para ser aceito, essa memória ainda pulsa no seu campo. E é a partir dela que você tenta atrair alguém. Mas o que o universo escuta não é o seu pedido, é a sua vibração. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser. Isso muda tudo. Porque a questão nunca foi o que você deseja. A questão é o que você realmente acredita merecer. Que tipo de amor você acredita que é possível para você? Qual a imagem que você guarda lá no fundo sobre o que significa ser amado? Se essa imagem estiver manchada por rejeição, vergonha ou culpa, a realidade não poderá te entregar algo diferente, não por castigo, mas por coerência vibracional. É como tentar ouvir uma música com o rádio desligado. Você pode pedir a melodia que quiser, mas se a frequência do aparelho não estiver sintonizada, o som nunca vai chegar. Do mesmo modo, tentar manifestar uma conexão profunda sem antes curar seu vínculo com o inconsciente é como querer viver uma relação inteira com o coração ainda fragmentado. E o que vem são encontros provisórios, pessoas que repetem o abandono, relações que te deixam mais vazio do que antes. A verdadeira manifestação começa no silêncio, no momento em que você se permite sentir sem pressa tudo aquilo que ficou escondido por muito tempo. E então, algo muda. Porque quando você transforma o que acredita merecer, o seu campo também se transforma. E quando o campo muda, o mundo muda junto. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque é assim que o amor verdadeiro chega.
não como uma conquista, mas como um reflexo da sua reconciliação interior. O fator silencioso que sabota sua vibração de conexão, o medo de ser visto de verdade. Nem sempre o que você chama de solidão é apenas ausência de pessoas. Muitas vezes, o que dói não é estar só. É saber que, mesmo cercado de gente, ninguém realmente te vê. E quando essa dor se repete por tempo demais, algo se fecha. O coração começa a se proteger antes mesmo de sentir. A presença do outro passa a ser desejada, mas também temida. O ego quer companhia, mas recua quando a intimidade ameaça revelar o que foi escondido por tanto tempo. Jung nos lembra que a sombra não é apenas o que é ruim em nós. A sombra é tudo aquilo que foi rejeitado, mesmo que fosse legítimo. Sua sensibilidade, sua intensidade, sua verdade emocional, tudo isso pode ter sido rejeitado lá atrás. E para sobreviver, você aprendeu a esconder. Aprendeu a ser o eu aceitável, aquele que agrada, que não incomoda, que se encaixa. Só que há um preço por viver assim. E o preço é alto. Você pode até ser querido, mas não é visto. Esse é o paradoxo que esvazia muitos relacionamentos. Você se mostra apenas em parte, esperando que alguém ame o todo, mas o todo está escondido. E o que é escondido não se conecta. É por isso que tantos vínculos parecem rasos, instáveis, incompletos. Porque a intimidade não nasce da imagem perfeita. Ela nasce da entrega imperfeita. Quando você decide não fingir mais, quando você aceita se mostrar com tudo o que é, inclusive com o que julga indesejável. E aqui está a chave. O que você chama de indesejável talvez seja justamente o que torna possível uma conexão autêntica. Sua fragilidade, sua dúvida, sua verdade emocional, tudo isso, quando revelado com integridade, abre espaço para algo real. Para que o outro também se revele. Para que a relação deixe de ser uma troca de máscaras e se torne um encontro entre almas. Mas para isso, é preciso coragem. A coragem de ser inteiro, mesmo sabendo que a inteireza assusta quem só aprendeu a lidar com metades. O amor verdadeiro começa quando você já não precisa ser perfeito para se sentir digno dele. Quando você já não representa, apenas é. E ao ser, vibra uma frequência que só os corações despertos conseguem reconhecer. A frequência da humanidade sem defesas. A vibração de quem se vê, e por isso permite ser visto. Técnica simbólica para transmutar a frequência da carência em campo de presença relacional. A carência não é apenas um estado emocional. Ela é uma vibração. E como toda vibração, ela emite sinais. Sinais que o campo quântico capta e devolve, não como punição, mas como espelho. Enquanto o corpo vibra urgência, enquanto o coração pulsa escassez, o universo escuta a ausência. Por isso, repetir frases positivas ou visualizar o par ideal pode não ser suficiente, se internamente a vibração ainda é de carência não acolhida. É preciso ir além da mente. É preciso tocar o corpo da solidão, sentir onde ela se manifesta. Talvez no aperto no peito, no nó na garganta, na tensão nos ombros. E ao sentir, não fugir. Observar. Acolher como sintoma vibracional e não como erro pessoal. O gatilho da solidão é uma pista, uma porta, um convite para voltar-se para dentro e perguntar: que parte de mim ainda espera ser vista por mim mesmo? Nesse espaço íntimo, começa o diálogo com a sombra. Não um monólogo de culpa, mas um encontro verdadeiro. Você pode escrever, imaginar ou simplesmente sentir. O importante é permitir que aquelas partes silenciadas finalmente tenham voz. A parte que tem medo, a que sente raiva, a que quer ser amada do seu jeito. Essas partes não são obstáculos, são pontes. Quando ouvidas, elas deixam de gritar. E quando deixam de gritar, abrem espaço para algo novo. É nesse espaço que a verdadeira prática começa. Encarnar a energia da relação que deseja, mesmo antes que ela exista fora.
Sentir como se já estivesse sendo amado. Caminhar como quem já é digno. Respirar como quem já é escolhido. Não para enganar o universo, mas para alinhar-se vibracionalmente à realidade que deseja atrair. Como diz Greg Braden, o campo quântico responde à coerência entre emoção e intenção. Sentir o que se pede, vibrar o que se busca, tornar-se antes de encontrar. Quando esse estado interno se estabiliza, você não procura mais amor. Você oferece presença. E presença atrai presença. O coração que já se acolheu não implora mais atenção. Ele emana conexão. Ele se torna campo magnético autêntico de amor. Não amor como carência, amor como presença. E é essa presença que, silenciosamente, começa a chamar para perto quem também aprendeu a se ver. A metáfora do espelho quebrado. Porque você atrai ausência quando ainda não se vê inteiro. Imagine que sua alma é como um espelho grande, profundo, vibrante. Mas ao longo da vida, esse espelho foi se partindo. Um pedaço se quebrou quando você foi rejeitado. Outro, quando aprendeu que precisava esconder suas emoções para ser aceito. Mais um, quando você acreditou que era demais, ou de menos, para alguém te amar de verdade. E então, o que antes refletia inteireza, passou a refletir fragmentos. Você olha para si e vê pedaços. Partes que não entende. Partes que prefere esconder. Partes que aprendeu a rejeitar. E ainda assim, deseja ser visto por inteiro. Deseja amor inteiro. Presença inteira. Mas como o universo poderia te devolver algo que você mesmo não está refletindo? Como o outro poderia reconhecer sua inteireza se você mesmo não a reconheceu? A verdade é que o mundo responde à forma como você se vê. E se você se enxerga de forma fragmentada, o que chega até você são relações também partidas. Relações que refletem apenas pedaços. Conexões que somem. Vínculos que não sustentam profundidade. Pessoas que não ficam. E não porque você é insuficiente, mas porque ainda não se viu por completo. Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho de tornar-se quem se é, passa necessariamente pela integração da sombra. Colar os pedaços. Aceitar as partes negadas. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Quando você se permite ver tudo o que carrega, inclusive o que julgou indesejável, começa a reconstrução. Começa o retorno para si. E nesse retorno, você se torna espelho inteiro de novo. Não o espelho liso, impecável, mas o espelho verdadeiro, que reflete humanidade, que acolhe contradições, que brilha não apesar das feridas, mas porque as atravessou. E então, sem esforço, você começa a atrair o que ressoa com essa inteireza. Porque agora o seu campo não busca ser completado. Ele convida ao reconhecimento. A alma gêmea, nesse sentido, não é alguém que te salva, nem alguém que te conserta. É alguém que te enxerga. Porque você também aprendeu a se ver. Porque agora inteiro, você deixou de buscar amor como fuga e começou a viver o amor como estado de presença. A solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é um erro do destino. Ela não é um castigo, nem uma maldição. É um rito, um chamado silencioso que vem do seu inconsciente pedindo algo mais profundo do que companhia. Ela pede reconexão. Ela pede retorno, não ao outro, mas a você. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa estará onde menos deseja olhar. E é justamente por isso que a solidão dói tanto. Porque ela nos obriga a encarar o que evitamos, a olhar para o vazio que tentamos preencher com presenças que não nos veem, a encarar o silêncio onde fingíamos plenitude. Mas é nesse lugar escondido, ignorado, rejeitado, que mora a semente da transformação. Você não está sozinho por azar. Você está sozinho porque há um reencontro marcado entre você e aquilo que você rejeitou em si. Entre você e as partes esquecidas, abafadas, mascaradas por anos. Entre você e a sua inteireza. E esse reencontro precisa acontecer antes que qualquer outro vínculo floresça.
Porque vínculos verdadeiros não nascem da carência. Nascem da coerência vibracional. Neville Goddard nos lembra: você não manifesta a presença do outro quando sente a falta, mas quando vive, dentro de si, a plenitude da relação que deseja. O campo quântico não responde ao desespero. Ele responde à verdade emocional. E a verdade é: você já é inteiro. Mesmo que não sinta. Mesmo que tenha se esquecido. É quando você começa a se permitir ser inteiro. Mesmo que ainda esteja só. Que a frequência muda. Que o silêncio vira solo fértil. Que a presença vira magnetismo. E aos poucos o amor que parecia distante começa a ecoar. Primeiro dentro, depois fora. Porque não é o fim da solidão que te torna inteiro. É a inteireza que torna a solidão desnecessária.